leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um tema bastante interessante e ótimo para reflexão, que é a respeito de livros, tá? Então, a pergunta é possível a gente evoluir na leitura, né? Nós iniciarmos tendo um carinho, um interesse sobre um tema e conforme o passar do tempo, conforme você vai lendo cada vez mais, esse interesse migra para outros assuntos? E a resposta é sim, com certeza, tá? Eu vou citar eu mesmo como exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor do que eu estou falando e para que a gente reflita junto com relação a isso. Meu interesse por livros surgiu desde meus 18 anos, mais ou menos. Eu até que comecei tarde, tá? Inicialmente eu gostava bastante de ler ficção, tá? Então, livros de fantasia, ficção, tudo que era relacionado a histórias, né? Histórias e contos. Esse daqui é um livro Aniquilação, do Jeff Vandermeer. Eu acredito que seja assim que pronuncie, mas não tenho certeza. E isso foi se ampliando. Então, né? Aqui é um livro do Vlad, tá? Contando a história do Drácula. Esses livros de ficção sempre me atraíram porque são, né, histórias inventadas, mundos fantásticos, enfim, né? Você sai um pouco da sua rotina quando você cai nesse tipo de literatura, né? Depois eu vi que essa questão da leitura ela foi evoluindo, então eu buscava assuntos mais, né, que gerassem maior reflexão, histórias mais aprofundadas, né? Então você vê, eu comecei a ler Paulo Coelho, O Alquimista, esse livro é fantástico, inclusive. Então, ainda assim, é uma literatura caindo já mais pros autores nacionais, mas não que eu migrei, né, de autores internacionais para nacionais, simplesmente, né, juntei ambos. E eu sentia que aquele interesse ele ia mudando. Então, por exemplo, depois eu busquei alguns livros mais voltados à questão da autoajuda, né? Mas sempre com um pezinho também na questão da psicologia. Já ia surgindo aí meu interesse por livros de psicologia. Aqui tem um livro Ansiedade, do Augusto Cury, né? Que trazia um pouco mais sobre a ansiedade como sendo o mal do século, né? Uma doença que acomete cada vez mais pessoas. E você vê que já vem ocorrendo essa migração. Então, antes eram livros sobre histórias, ficção, fantasia. Agora já são assuntos, né, globais, assuntos que já têm uma certa bagagem de relevância, né? Não que os outros não tenham, mas enfim. Depois eu comecei a ler um pouco de filosofia. Então, Sócrates começou a entrar, né, já no meu repertório, já me trouxe aquela curiosidade, filosofia, né, como que os filósofos viam o mundo e quais temas eles traziam para debate, né? Você vê aí um outro de filosofia que é um pouquinho mais, caindo um pouquinho mais para a política, temos aqui o Príncipe, do Nicolau Maquiavel, fantástico esse livro também, inclusive. Então você vê aí que está tendo essa evolução, né? Por isso que é possível sim. Cada vez mais que você busca, cada vez mais que você lê, parece que o seu senso ele aguça mais. Então é possível que o seu interesse mude e você vai querendo ampliar cada vez mais essas fronteiras a fim de, né, ter um leque maior de opções aí quando se trata de conhecimento, onde você pode investigar, entender, descobrir, enfim, né? Então aí depois cai na questão da religião. Então, Em Busca de Jesus. Esse livro é um pouco mais sobre religião, mas ele tem um foco maior na questão do descobrimento de evidências, né, que comprovem a existência da figura Jesus na história, né? Então tem um pouquinho de arqueologia, enfim. Mas você